O edema agudo pulmonar é uma síndrome clínica que pode ser definida como um acúmulo de líquido extravasado dos capilares para o interstício pulmonar, causando dificuldade para as trocas gasosas entre os capilares e alvéolos pulmonares. O edema pulmonar é uma condição clínica grave, frequentemente secundária à ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva. Também pode ocorrer a insuficiência renal, SARA, que é a síndrome de angústia respiratória, infecções pulmonares, reações de hipersensibilidade, entre outras. Os eventos envolvidos variam as doenças desencadeadoras até que haja um aumento da pressão no átrio esquerdo, que é transmitido pelas veias pulmonares aos capilares, onde vai ocorrer a transsudação de líquidos para o interstício dos alvéolos. Também ocorrerá uma elevação do fluxo líquidos dos capilares para o interstício, sem que se detecte o aumento do volume intersticial pulmonar devido ao aumento paralelo e compensatório de drenagem linfática. O volume que é filtrado pelos capilares ultrapassa a capacidade de drenagem linfática máxima, levando ao acúmulo de líquido no interstício. Este ocorre junto aos bronquíolos terminais, onde a tensão intersticial é menor. Com este aumento adicional do volume no interstício terminais, pode distender os septos interalveolares e inundação dos alvéolos. É importante salientar que existe uma classificação do EAP, segundo a sua fisiopatologia, que se dá de acordo com o desbalanço das forças de Starling e alteração da permeabilidade ao alvéolo capilar, insuficiência linfática ou etiologia desconhecida. Com este aumento adicional do volume no interstício interstícios terminam por distender os septos interalveolares e inundação dos alvéolos. É importante salientar que existe uma classificação do edema agudo pulmonar, segundo a sua fisiopatologia, que se dá de acordo com o desbalanço das forças de Starling e alteração da permeabilidade ao alvéolo capilar, insuficiência linfática ou de etiologia desconhecida. As classificações relativas ao edema pulmonar, que são a cardiogênico, que ocorre a elevação da pressão hidrostática capilar em decorrência do aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo por falência desse ventrículo. Algumas causas são a obstrução da válvula mitral, estenose reumática, trombose atrial, hipertensão arterial, hipervolemia e arritmia cardíaca, entre outras. O edema não cardiogênico é um edema pulmonar que costuma ocorrer alterações na permeabilidade alvéolo capilar, permitindo rápido extravasamento de líquido para o alvéolo e interstício. Algumas causas são a inalação de gases tóxicos, contusão pulmonar, afogamento, múltiplas transfusões de sanguínea, edema agudo neurogênico causado por traumas, exposição a altas altitudes e infecções virais, entre outras. As ações clínicas dependem do volume de líquido nos pulmões. Sabe-se dessa forma que os sintomas do edema agudo pulmonar envolvem principalmente tosse, produzindo um catarro espumoso e tingido de muitas das vezes por sangue. Ortopneia, que é a dificuldade de respiração do paciente deitado, fadiga, dispneia. Pode também apresentar turgência, que é um inchaço ou dilatação das jugulares, cianose e edema de membros inferiores. Estertores crepitantes progressivo da base para o ápice, além de bolhas B3 e B4 na ausculta cardíaca e diminuição ou abolição da ausculta pulmonar em caso de derrame pleural. E ainda há a presença de sibilos devido ao edema na parede brônquica. Os sibilos, eles são os ruídos ou assobios
produzido pelo movimento de ar entre as vias respiratórias. O médico realizará primeiramente um exame físico e depois usará o estetoscópio para examinar o coração e os pulmões, onde pode ser detectado o seguinte: estálidos nos pulmões, chamados de estertores, sons cardíacos anormais, aumento de frequência cardíaca, que é a taquicardia, pele pálida ou azulada, cianose, respiração acelerada, que é a taquipneia. Também será pedido exames complementares como radiografia do tórax, hemograma completo, perfil metabólico sanguíneo e eletrocardiograma, peptídeo natriurético tipo B, BNP, para identificar a origem do edema agudo pulmonar, se ele vai ser cardiogênico ou não, entre outros exames complementares. Antes de tudo, é importante estar ciente que o paciente com edema pulmonar precisa ter suas vias aéreas avaliadas e ser monitorado com frequência. O tratamento é basicamente medicamentoso e conta com a suplementação e suporte ventilatório, a oxigenoterapia. O paciente deve receber o oxigênio suplementar por máscara facial aberta com fluxo inicial de 5 a 10 L por minuto. A ventilação não invasiva reduz a pré e pós-carga, promovendo a melhora da contratilidade do VE. Aumenta a complacência pulmonar, recrutando alvéolos pulmonares previamente colabados. Ventilação invasiva, indicada na presença de rebaixamento do nível de consciência, no aparecimento de sinais clínicos de fadiga, de musculatura acessória, nos casos de hipoxemia refratária e na presença de acidose respiratória. Terapia diurética imediata, como a furosemida e a rápida sedação para reduzir o esforço respiratório. Também temos a terapia vasodilatadora precoce, com a nitroglicerina em caso de síndrome coronária aguda, o SCA, e o nitroprusiato de sódio para vasodilatação arterial e o uso de morfina. Opiáceos como a morfina são extremamente úteis e bem tolerados no tratamento do edema agudo pulmonar. As doses de 2 mg de morfina devem ser administradas em intervalo de 1 a 2 minutos, até que a ansiedade provocada pelo desconforto respiratório seja aliviada. Reduz a pré-carga e os reflexos pulmonares responsáveis pela dispneia. É difícil prevenir o edema pulmonar em si. A saída é buscar a prevenção às situações que podem causar ou favorecer o aparecimento do problema. Algumas medidas que podem ser tomadas são: ter uma alimentação de forma saudável, equilibrando os níveis de açúcares, sal e gorduras, pode fazer uma grande diferença na prevenção e diversas doenças que afetam o coração e pulmões. O tabagismo também pode ser evitado. Também ficar de olho na sua pressão arterial, fazer exercícios físicos moderados, não cuidar. Também pode-se fazer a visita no cardiologista regularmente. Assistência de enfermagem. Administração de medicamentos IV, que é a intravenoso, assistência na oxigenoterapia, assistência na intubação e ventilação se houver insuficiência respiratória, colocar o paciente em posição ereta, assegurar o acesso venoso calibroso para a administração dos medicamentos laboratoriais, coletar a amostra de sangue para exame de gasometria, monitorar o nível de consciência e tempo de enchimento capilar, acompanhar o eletrocardiograma e os sinais vitais deste paciente. Epidemiologia.
O edema pulmonar ocorre em cerca de 1 a 2% da população em geral. Entre as idades de 40 a 75 anos, os homens são mais afetados do que as mulheres. Depois de 75 anos, homens e mulheres são afetados igualmente. A incidência do edema pulmonar aumenta com a idade e pode afetar cerca de 10% da população com mais de 75 anos.